Hello, hello! Vamos começar a live da semana. Coisas que toda empresa precisa ter para não quebrar. Boa noite! A gente já vai começar a nossa live. Estou esperando a Elo para participar aqui comigo. E aí, Rafa? Tudo bem? Dando uns minutinhos aí pra galera entrar, a Elo chegar, que é a nossa convidada de hoje. E a gente vai falar coisas que toda empresa precisa ter para não quebrar. Principalmente empresas do segmento de e-commerce, que é o que a gente entende bem. Elo também é especialista, ela é mentora de negócios de e-commerce e de marketplace. Ela vai vir bater um papo comigo aqui com a gente. Vou mandar uma mensagem aqui para ela, para ver onde ela está. Mas fiquem aí, a gente já começa. Hello. Oi, e aí, Caio? Tudo bem? Boa, gente. Tô só esperando a Elo chegar, tá? Mandei uma mensagem aqui pra ela, ela já deve estar entrando. E a gente já começa o conteúdo de hoje, que é coisas que toda empresa precisa ter para não quebrar. Tá bem legal o conteúdo, vou fazer umas perguntinhas pra Elo para setar aqui o nosso conteúdo, mas a gente vai trocar bastante. Caio, e aí, como que estão as coisas? Me conta, enquanto a Elo não chega. Que bom que tá tudo bem. Por aqui também, acelerado nesse e-commerce, né? Super agressivo, com vários marketplaces chegando aí, movimentando bastante o nosso mercado. Mas é muito bom pra gente como seller, sellers estruturados, empresários estruturados, isso é muito bom. E pro consumidor também. Boa, Elo chegou, vou liberar ela aqui, vamos lá. Elo, deve estar entrando agorinha. Olá, e aí? E aí, tudo bem? Me ouve bem? Sim, e você me escuta bem? Sim, sim. Boa, fechou. Tô testando aqui fazer a live só com o microfone, sem o fone de ouvido, que acho que nem dá para conectar Eu não, aqui. eu não Então consigo vamos ver. bem. Elô, dá um alô aí pra galera, conta um pouquinho quem você é, tá o Caio aqui com a gente, o Rafa, Santos Ed, pessoal entrando aí, e a gente vai começando o nosso conteúdo. Vamos lá, gente. Primeiro, agradecer a Fê pelo convite, de estar aqui com vocês nessa noite, que a gente possa aí ter vários insights juntos e esclarecer, né, muitas verdades, né, que realmente estão aí na internet, aproveitando a nossa experiência contábil de 16 anos, os últimos 7 trabalhados com consultoria para marketplaces, com plataformas digitais, nesse mundo online louco e que muda tanto todo dia, né? Todo dia é uma coisa nova, mas é isso que a gente ama fazer. Boa. Vocês viram aí que a Elo é especialista contábil, então pega a parte do e-commerce, que é um desafio. Então a gente está com uma pessoa aqui para ajudar a gente a destravar e desvendar vários desses mistérios aí. E principalmente sobre o assunto de hoje, que é coisas que toda empresa precisa ter para não quebrar, que esbarra bastante na área contábil, financeira, que a Elo é expert aqui para trocar ideia com a gente. Então, bora lá. Elô, vou puxar uma pergunta para a gente já começar. Eu gosto muito de ser prática. Inclusive, eu estou fazendo um processo de autoconhecimento de perfil comportamental e cada vez mais descobrindo que eu tenho um dominante muito forte, que é a pessoa executora que resolve os problemas de todo mundo. Então, eu vou direto ao ponto para a gente não perder tempo aqui, tá? Para a galera aproveitar bem esse tempo, que a gente sabe que é corrido. Você mesmo falou aí dos desafios todos do e-commerce. Então, para a gente aproveitar o máximo do nosso tempo aqui com quem está presente. Vou Bora. puxar primeiro então, bora lá. Na sua visão, o que mais afunda uma empresa que está vendendo, mas não tem gestão? Qual que é o maior problema aí? Então, todo mundo que começa no marketplace, seja
tem um negócio pequeno ou já tem aí alavancagem, né? A gente fala muito sobre gestão e as pessoas acham que porque está começando não precisa existir. Gente, é o momento de fazer a gestão, né? Justamente é quando você inicia no marketplace, né? Tendo o seu ERP, fazendo ali a sua gestão integrada, porque a gente sabe que os marketplaces não retêm as informações, então eles não guardam, né? Ali as nossas informações, fica só por um período e depois a gente perde essas informações. A importância, na minha visão, que tem da gente ter essa gestão, da gente ter a integração de ORP, fazer a emissão de nota fiscal, tudo certinho, é além de acompanhar o negócio. Né? Vai muito além de só ter um ERP para gestar nota fiscal, né? Que é o que a maioria tem aí, acaba só usando para gerar nota, mas não faz a gestão em si. Então, é você saber o seu fluxo de caixa, saber ali quanto está entrando, quais são os canais que estão vendendo mais, quais os estados que estão performando. Isso é uma informação muito forte, onde a gente consegue aí trabalhar com estratégias para logística, né? Dependendo dos estados que a gente é mais forte, dependendo dos estados que os clientes, os mentorados são mais fortes, trabalhar esse lado. Então, você perceba que são vários aspectos que facilitam a gente ter essa gestão inicial aí de um ERP, a importância da gente ter um ERP integrado às nossas operações. Eu vejo muito nesse sentido da venda e da gestão. O marketplace proporciona para a gente uma escala, uma venda rápida. Se a gente acertar a mão no produto, a gente vai falar um pouquinho também de mercado aqui, né? Então, se a gente acerta a mão no produto, faz um bom anúncio, acerta ali na busca do consumidor, conectar, tem um bom estoque, a gente acerta a mão, a tendência é que a gente cresça a venda muito rápido, usando esse apoio, né, dessa audiência que o marketplace proporciona para a gente. E um olhar que eu tenho muito forte, é uma das minhas brigas aqui com os empresários, é que não é só vender, né? Então, um dos problemas que eu mais vejo é quero faturar, 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 e quando eu vejo no final das contas não tá sobrando. E aí o estar sobrando entra na gestão. Então, se eu tenho uma boa gestão, que é tudo isso que a Elo tá falando aqui pra gente, de um bom RP, controle dos indicadores e tudo mais, a gente começa a tirar um pouco esse olhar de só faturar e olhar para a gestão desse faturar. Então, quanto é que está sobrando no final das contas depois desse meu faturamento? A mágica da gestão para a empresa também não quebrar e conectar com o nosso assunto de hoje está aí. Eu olhar para o meu faturamento, mas com um olhar de lucro, né? De quanto é que sobra, do indicador ali, da margem de contribuição, do meu resultado final. Então, no meu olhar também, é lógico, uma coisa que a gente pode trazer muito é isso. A venda por si só pode ser um problema gigantesco, que pode quebrar uma empresa. Se, nossa, mas a empresa vai quebrar porque vendeu muito? Pode quebrar porque vendeu muito. Porque vender dá trabalho, né? Gera processos operacionais muito fortes, principalmente a gente que trabalha no segmento de produtos físicos, que tem que embalar. Então, quanto mais eu vendo, teoricamente, mais custo eu tenho. Então, se eu vendo muito sem uma boa gestão da minha venda, eu posso ter um preju e quebrar o meu negócio. Louco, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem um problema clássico aí, desde que o mundo é mundo de precificação. Eu sei que a guerra de preços aí no mercado e o leilão, que a gente fala bastante, é muito forte, mas eu nunca posso derreter a minha margem. Né? Eu nunca fui a favor, em nenhum momento, que as pessoas fizessem isso dos produtos e soma, e brigo assiduamente por isso, que eu falo para eles, para os meus mentorados, gente, não, vamos olhar por outro lado, vamos olhar como que está o mercado primeiro, como que está o seu concorrente. Não é olhar para copiar, mas é olhar para saber como está a evolução ali. Porque muitas vezes a pessoa está precificando, ela não sabe o que ela está precificando, né? Ela não sabe como fazer. E aí é onde vai gerar venda? Vai, milhares de vendas, né? Pode ser que você vai colocar um preço muito abaixo e vai vender muito. E só que aí vem o problema da recompra. Eu vendi muito, mas eu não estava precificada. Eu vou comprar que jeito? No Então, todo fornecedor, esse. né? É. Exatamente. Tudo isso é um jogo. Todo mundo faz aquela conta do Mercado Livre, lá a própria, né? Ou das outras plataformas, mas esquece que tem que recomprar o produto. Dentro do lucro precisa estar empregado ali
o valor de recompra para que a pessoa consiga sobressair e consiga vender com uma margem que ela consiga ali viver daquilo, e a gente sabe que é possível sim, muitos casos aí que a gente sabe que dá certo, né? Só que a gente tem que fazer o correto aí nesse momento, que é fazer essa precificação e às vezes o nosso produto vai ficar acima sim do concorrente. Muitas vezes, não é? Porque a maioria das pessoas que estão na plataforma não sabem precificar aí o produto. É muito triste isso daí. Precisa ter o acompanhamento mesmo, né? Até ali o Santos Ed, eu imagino que seja o nome, falando ali de ter um dashboard, é importante a gente ter esse acompanhamento, né? Eu costumo compartilhar aqui no meu perfil, eu tenho um parceiro muito bom de acompanhamento, porque eu gosto de combinar o RP com algumas outras ferramentas, né? E a Preço Certo é uma ferramenta hoje, não sei se você conhece, Elu, Sim, sim, que ela é essencial para acompanhamento disso, né? Eles ajudam a gente a precificar de maneira certa, né? Até o nome exatamente. já diz. E ele tem esse dashboard automático. Ele pluga nos seus canais e aí vai caindo os pedidos ali e você vai vendo a margem por pedido, por O produto, por cálculo. canal de venda. Então a gente consegue acompanhar muito rapidamente ali para evitar qualquer problema, né? Então, putz, fiz uma movimentação ali arriscada porque eu preciso dar um boom na minha venda, que eu estou precisando gerar um pouquinho de caixa, enfim, várias coisas que a gente sabe que vive, né, como empresários. Mas eu preciso ter acompanhamento desses dados para qualquer estratégia que eu faça, eu me sinto seguro e não perder a mão, né? Porque eu posso fazer uma estratégia talvez de giro acompanhada, né? Porque senão eu perco a mão e no final das contas não me sobra nada. Então tem que Exatamente. dosar. E ter um dashboard é importantíssimo. Exatamente. Vou puxar um gancho, Elô. Você falou de Bora. precificação, que eu acho que é interessante a gente falar. Quais são os custos que eu preciso colocar nessa minha precificação? Para encontrar talvez a minha margem de contribuição, né? A gente parar ali na margem de contribuição. Isso. A gente vai ter os custos dos anúncios, né? A margem do Mercado Livre, que a gente depende da categoria ali, né? Se o produto for abaixo daquela linha do Mercado Livre, a gente tem aí o custo fixo para colocar. E a gente tem que também pensar no imposto. O imposto é uma coisa que, na verdade, quase ninguém precifica. Eu já cheguei em clientes que a maioria, assim, nem sabia que tinha que colocar o imposto, né? Caraca. Então, às vezes é 4, às vezes é 6, né? Às vezes já está em 10, em 11, e aí já tem que refazer a rota. Então, é importante, o simples, ele é muito rápido, né? Em marketplace, a gente escala muito rápido as contas. Então, às vezes a pessoa está faturando lá, tá nos 8%, ainda compensa, depois vai para 11, mas é fabricante, aí já compensa fazer outra conta. Mas, assim, só para a gente sintetizar, seriam os custos, né, dos anúncios, que é a comissão da plataforma, olhar se a plataforma tem um custo fixo para cada produto, né, para cada envio, sempre fazer essa análise, porque a Shopee é uma coisa, o Mercado Livre é outra, aí lá na Amazon a gente tem outra situação também, Magalu, Madeira. Então, cada uma delas é olhar para o seu canal mesmo, quais as taxas que eles têm, e não esquecer de incluir o imposto que é importante e precisa estar incluído até mesmo para que você consiga pagar, né? Porque senão não vai sobrar nem a recompra, não vai sobrar o imposto, e aí é que a coisa fica complicada. Boa. Para exemplificar e ficar fácil, que aqui a gente pode ter a galera, até pessoal que tiver aí, Isso. comenta aqui pra gente se você já vende, se não vende, porque até a gente entender até o nível de consciência de quem tá aqui na live, né? Mas para ficar prático, principalmente para quem tá começando. A Elo tá falando da taxa de produto. Na Shopee, por exemplo, você vai pagar uma comissão de 20% e uma tarifa fixa de 20% se você tiver no programa de frete Frete grátis. grátis. Isso. Isso. Mas eu diria que a maior parte das pessoas tem que estar, né? Porque a gente ganha vantagem aí participando disso, principalmente com a movimentação de todos esses marketplaces focados em Sim. frete grátis, né? É difícil ficar fora. R$ 4 de tarifa fixa, então todo pedido que você tiver, você vai pagar o R$ 4 de tarifa fixa. E os impostos, a gente falou aqui de Simples Nacional, mas, por exemplo, a minha operação hoje é lucro real. Lucro real eu não tenho só uma DAS, não é só uma alíquota fixa ali, mas eu posso encontrar uma alíquota média. Então, quem tiver aqui no lucro real, pode ver com o seu contador
qual é a média aí da sua alíquota para você, para facilitar ali seu cálculo, talvez, mais Isso, rápido, né? Idealmente você constrói uma planilha de precificação considerando todos os impostos, né? Que vai ter incidência de IPI em alguns produtos, você tem que considerar isso. Aí você vai ter PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, um monte de coisa que você precisa colocar de FAO, meu Deus do céu. Então, idealmente exatamente. construa uma planilha completa. Mas se você quer, tá lá no fornecedor, ele tá te passando o valor, você não tem a planilha ali, talvez ter uma alíquota média pode te ajudar. E aí é isso, né? Então, em resumo, comissão, tarifa fixa, que vai variar de cada Isso. marketplace, e o Olhar a alíquota do imposto. imposto para o contador, ver certinho para fazer essa precificação aí. E esse fixo, o pessoal não esquecer, porque às vezes passa batido, mas não tem sim, gente, precisa calar. Eu Infelizmente, é mais vejo uma tarifinha. muito, Elo, no Magalu. O que eu mais vejo é as pessoas esquecendo que tem tarifa fixa no Magalu. Esquecem. Eu sinto que não é muito claro para todo mundo que tem aqueles R$ 5 ali na tarifa dos anúncios. E tem, então a gente tem que tomar cuidado. Uma outra coisa do Magalu, aproveitando o gancho que a gente trouxe esse assunto, no Magalu, quando você entra, eu acho que tá por default, padrão ali da conta, com 18% de comissão. Nossa, quando eu falo isso, o povo fala, caraca, dá pra diminuir? Dá. Eu acho que é 18, se eu não me engano. Dá pra cair na casa dos 14, 13, dependendo da categoria. Por que que eles fazem isso? Se você vai direto lá nos 18, é porque você tá querendo antecipar o valor do pagamento dos seus clientes. Alguma coisa assim. Depois vocês vão olhar Isso, lá na configuração de antecipação. vocês. Se você não tem necessidade de receber ele antecipado, você pode reduzir a tua comissão. Então existem formas da gente, que vai muito de encontro com o assunto aqui de hoje, né? Que são alguns pequenos ajustes que a gente vai fazendo que mantém a nossa empresa mais segura e longe de qualquer problema que pode ter para quebrar o negócio. Então é importante acompanhar realmente todos esses custos que a Elo tá trazendo aqui pra gente na hora de precificar e buscar fazer ajuste. Elo, você que é da área contábil, né? Eu tô no lucro real para economizar imposto. Eu tô no Espírito Santo para ter benefício fiscal, porque o meu produto tem Boa. instituição tributária em São Paulo. Tá Então, vendo, gente? aí é uma estratégia de redução, né, de custos. É uma estratégia de procurar. Hoje a gente tem vários endereços, né, que a gente procura, tem pessoas especializadas, Santa Catarina também. Muita gente fazendo esse trabalho em empresas sérias, tá? Sempre procurem aí por logísticas sérias e é onde vocês podem aí alocar a empresa de vocês e ter essa situação de imposto, no caso de quem já é presumido e real, e aí já é mais extenso, é algo mais forte, principalmente o real, onde o próprio nome já fala, né? Um acompanhamento diário e real do que está acontecendo. Então, ele não permite erros, né? Não permite que a gente burle, nenhum deles permite, mas assim, digamos que o real é quase que instantâneo ali, automático a informação, diferente dos outros regimes que a gente ainda consegue fazer informação, talvez fazer alguma operação ou outra, pedido né, de operação, mas em suma é um regime um pouco mais complexo, mas sempre eu falo, gente, tem que estudar. Eu já tive casos aqui onde a pessoa chegava, eu quero ser real, mas não dava. Né? Então, é tudo uma questão de estudo, né? De análise de mercado mesmo e ver se realmente faz sentido. Até tem eu tenho comentado isso tem alguns meses, ver o que faz sentido para a operação. Se realmente para escalonar o negócio for necessário você mudar, é necessário essa dor, tá? Vai pagar mais imposto? Talvez, mas você vai ali realinhar a sua base, né? Por isso que a gente entra de encontro com a estrutura, né? O que fazer nesse começo para não quebrar? É justamente por isso, é ter essa gestão ali segura. Eu comecei pequeno, todo mundo quando começa pequeno. Né? Ninguém começa já sendo no momento. Então, é sempre ter essa gestão, ser parceiro do seu contador, porque, gente, ele não é um vilão. Seja parceiro dele, seja parceiro, conte mesmo, exponha suas ideias, saibam sobre regimes tributários. É muito importante que vocês estudem isso, leiam sobre isso, levem as ideias para até mesmo para o negócio de vocês alavancar, porque muitas vezes ele está ali, sentado ali no computador,
E é muita declaração, é muita coisa, é muita lei que muda, assim como o marketplace muda. Para quem está sentado ali na contabilidade também é bem pesado a movimentação. Então, é participar desse momento da sua empresa. Que momento que eu estou? Hoje eu sou simples. Quando que eu desenquadro? Falta ainda tanto do meu faturamento, eu consigo atingir provisionado. Gosto de falar muito sobre provisão, porque a maioria das empresas não fazem. Então, em que momento eu faço essa provisão de mercado? Né? Quantos por cento eu consegui faturar esse mês e qual que é a minha meta para o mês que vem? Né? Às vezes as pessoas costumam fazer uma meta de um mês para o outro, mas o que a gente faz, na verdade, a análise que a gente faz é de 12 meses. Então, como eu estava o ano passado, o que agregou na minha empresa esse ano para que eu possa dar o próximo passo ali, mesmo com a economia estando de uma forma que a gente não gostaria, mas a gente precisa trabalhar e dentro disso existe mecanismo, existe estratégia que a gente consegue aí, consegue andar com mais clareza, né? Eu sempre falo isso. Então, andar sabendo o que está acontecendo. Então, esse mês eu fiz tanto de compra. Mas no mês que vem eu posso dar uma segurada porque não vendeu tanto. Então, só vou repor. Então, é isso. É comprar com aquela consistência, mas saber ali o que a gente está fazendo para não ter problema futuro. Não é moleza ser empresário não, né, gente? Então, ter um marketplace hoje não é fácil, gente. Não é compensador, mas a gente São trabalha muitos bastante. desafios mesmo. Muito. Só puxando um gancho aqui que eu acho que é legal compartilhar com a galera. Até o Edu tá compartilhando ali mais detalhes da operação dele, né? Vende no Mercado Livre, tá no Simples, usa o RP da Ulixe. Edu, me manda um direct pra gente entender por que que você usa o Ulixe e Upseller. Doido. Não precisa, quer dizer, eu Edu, sei que tem um movimento aí no mercado de usar os dois por conta de uma coisa específica, eu não vou falar aqui, mas me conta aí, de repente você consegue usar só um, diminui esforço, diminui custo e pode ser interessante aí para te dar mais velocidade. Mas puxando um gancho aqui com o que a gente falou do lucro real, que foi uma movimentação que eu fiz, né? Eu já estou no cenário do e-commerce faz 8 anos. Então, era do Simples Nacional, já fui para o presumido de maneira errada, porque eu achei que era o caminho. Na verdade, para a minha empresa era lucro real. Mas para a gente fazer uma movimentação dessa, é importante o que a Elo falou, precisa estar bem controlada e assertiva. Senão eu posso quebrar meu negócio numa movimentação, porque pode ser que eu pague mais caro de ir para o lucro real. E se eu não estiver preparada, eu vou ter uma carga tributária e custos nessa movimentação muito alta. Então, antes de fazer essa movimentação, eu preciso estar muito bem estruturado. Porque o lucro real vai te pedir um monte de informação do seu estoque, você vai precisar de todas as notas de entrada, todas as notas de saída. Então, se a sua empresa ainda é adolescente, eu costumo falar, né, criança ou adolescente, você ainda está nessa fase de construção, o ideal é que você se estruture, tenha bons fornecedores que estejam muito bem estruturados também para que você faça uma movimentação como essa. Então, se você entendeu que, putz, tô ouvindo aí que o meu produto tem. Tô ouvindo não, né? Eu tenho um ST e tô vendo que tem um benefício num outro estado que eu não preciso pagar ST e aí eu vou ter uma economia de imposto, beleza. O que eu preciso fazer para fazer essa movimentação? Você tem clareza do teu estoque? Todos os seus fornecedores emitem nota fiscal para você comprar? Então, se você não tem essa estrutura, é o que a Elo falou, pode ser um problema maior. Então, antes de fazer movimentações tributárias, eu preciso me estruturar, né? Então, é complexo, mas a gente precisa buscar aquilo que a gente deseja, né? E para cada vez mais ter uma empresa que seja, eu gosto de pensar, né, com propósito e lucro. Não adianta a gente trabalhar essa vida toda e não poder aproveitar dela também, né? E a empresa, não como adianta. somos empresários, ela que vai fornecer isso pra gente. É bem isso. A gente Eu está vou falando puxar uma assim, segunda pergunta aqui. A gente vai mudar acho que um pouco de assunto, vamos ver. bora. Não, a gente vai entrar um pouquinho mais no RP, para a gente entrar mais no detalhe, que a Elo é especialista aqui em Bling, eu sou especialista em Olish, então a gente vai Ó, poder atender todo mundo aqui, né? O antigo Tiny. boa. Então, a gente vai poder contribuir com vocês que estão aí ouvindo a gente. Escuta muito se falar que RP é só para quando a empresa tá grande. Ah, quando tiver movimento, quando tiver acontecendo, tiver faturando tanto, quando tiver movimentação. Isso é verdade? Ó,
Até ontem eu estava falando com o meu sócio sobre isso, a gente estava fazendo uma análise de uma conta aqui, e aí a gente foi pegar de um ano para trás, né? E só tinha até a metade de junho, porque nós já estamos na metade de junho e ela não tem o RP, né? Ela chegou para a gente e ela não tem. Então, assim, é sobre apagar dados, pessoal. Eu, como sou contadora, e a gente tem essa dinâmica muito forte de dados e a preocupação ali de guardar, apesar de estar bastante coisa em nuvem, né? Bastante coisa automatizada. Mas quando a gente fala em dados de notas fiscais, seriam guardar aí os últimos 5 anos. E a gente tem um problema muito grande com as plataformas, que não é que eles não querem, né? Isso tem um custo, para eles guardarem em nuvem de todos nós, né? E imagina, guardar informação de milhares de sellers. Uma hora não vai dar. Então, eles têm que gastar aí e eles não querem, né? Então, digamos assim, que a gente não tem essas informações aí guardadas. E uma coisa que eu bato muito na tecla é sobre relatório. Eu acho importantíssimo a gente tirar relatórios dos sistemas, a gente ter isso à mão mesmo para olhar a fundo o que está acontecendo. Porque eu só consigo saber se um teste está errado no marketplace se eu tiver um relatório na mão. Se hoje eu for olhar lá dentro do Mercado Livre, entre aspas, dentro da Shopee, essa informação ela fica meio que mascarada ali, a gente não consegue perceber. Então, assim, eu só tenho a proporção de quanto eu paguei de teste, de quanto foi descontado, né, através dessa conciliação bancária, que é outro item importantíssimo dentro, né, dos marketplaces e dentro da gestão estratégica, né? Eu gosto muito de falar de gestão estratégica para ERP e essa gestão desse custo. Então, saber cada pontinho que a gente faz é importante. E o que a gente tem visto é muita empresa já grande que não tem, né? Muita empresa que só usa ali para fazer emissão de nota, não usa gestão e nem sabe que dentro das plataformas dos ERPs tem essas situações de automação. Então, desde o início, é importante a gente ter justamente por isso. Você vai ter o primeiro contato. Gente, acredite, é muito mais fácil a gente começar uma RP do zero do que colocar uma empresa que fatura mais de 1 milhão lá dentro. O transporte de dados é uma coisa assim terrível de se fazer. Você conciliar períodos, conciliar coisas que já passaram, ter que lembrar de movimentos que já aconteceram, de devoluções que já ocorreram, e aí é onde acontece perdas, né? Eu estou pagando, às vezes, um imposto que tinha lá devolução e eu nem fiz essa conta, porque não tinha RP. Então, assim, desde o início, acho que o custo-benefício deles eu acho justo pelo que eles fazem, tanto a List quanto a Big. Acho super justo os valores. E eu acho que são momentos, né? Então, de repente, para quem está começando é avalie a sua operação. Para quem já está num nível escalonável aí de mais de 100 mil reais, aí eu já acho que é outro. Mas é importante ter justamente para saber o que está acontecendo na empresa, né? Eu não consigo saber pelas plataformas, é muito escassa a informação e não é uma informação precisa, né? Um RP, ele te traz essa movimentação em relatórios, então você consegue customizar relatórios, tanto o list quanto o Bring, e você customiza esses relatórios ali do jeito que te atender melhor. Então, é muito Então, importante desde o início. o pessoal que tá aqui com a gente na live, vocês já usam, não sei se o Edu tá por aí, falou que usa o List Upseller. A galera que tá aí, vocês usam o quê? Usam RP, não usam? Tem desafios? Mandem aí pra gente saber Como que tá? como é que vocês estão aí. Um outro olhar que eu tenho para RP também, que esbarra, parece que não, mas esbarra quando a gente fala de quebras de empresa, que é a parte operacional. Se eu não tenho um fluxo operacional ágil, pode ser que você esteja com mais pessoas no seu time fazendo processos de embalagem do que precisa. E aí você está gastando com pessoas
que não precisaria. Ou você poderia colocar essas pessoas para trabalhar em outras coisas que vão trazer mais retorno para a empresa. Fazer um acompanhamento financeiro no detalhe, porque isso dá trabalho, fazendo a gestão das vendas ali, acelerando estratégia, sendo analista ali das contas de marketplace, abrindo um novo canal. Então a gente pode otimizar o tempo do nosso time e isso faz a gente reduzir alguns custos ou trazer uma eficiência maior para nossa empresa. E o RP, ele proporciona isso. Por quê? Todas as vendas, elas caem num único lugar. Então, se você vende em mais de um canal, você não precisa entrar no Mercado Livre, baixar os pedidos, entrar na Shopee e baixar os pedidos. Tudo vai cair no mesmo lugar. Então, você emite nota com automação, que a Elo falou pra gente. Você embala os pedidos com mais eficiência. Então, você vai uma única vez ali no seu estoque, já pega vários produtos iguais. Então, você ganha muita eficiência. E isso pode fazer com que você reduza custo. Reduzir custo é o que a gente precisa, principalmente que a gente está num mercado cada vez mais a margem está apertada. Então, quanto mais enxuta e eficiência eu posso ser como empresa, melhor para o meu negócio ser lucrativo. Vamos ver o que o É Edu verdade. falou aqui pra gente? Ah, vamos lá, exatamente por esse ponto que implantei o combo. Ah, dos espaços. Uso somente o faturador do upseller, que resolve o problema de espaço, e nota fiscal na Ulixe. Uso para tudo, somente não para Ô, nota fiscal. Edu, bora otimizar isso. Bora otimizar isso com uma plataforma só, rapaz. Edu, dá pra gente pensar aí em algumas soluções de armazenamento? Eu sei que pega. O que que eu costumo fazer no meu negócio, tá? Aí tem que avaliar, né? A gente, uma vez por mês, se bem que acho que tá um pouquinho mais espaçado, que a gente tá num plano maior lá que tem mais espaço. Mas de tempos em tempos eu posso até ver essa informação. Que vai variar muito do volume de pedidos, né? E aí impacta o ticket médio. Você vai lá e faz um backup. Então você baixa suas notas fiscais e tira esse arquivo. Os dados ficam Boa, lá, mas você tira boa. esse peso do arquivo, né? Então o relatório você vai conseguir enxergar ainda, mas o arquivo mesmo não fica mais lá. E a sua contabilidade vai ter o registro, você vai ter um drive com Isso, esses perfeito. arquivos também e livra o sistema. E aí você não precisa ficar com dois ERPs, né? De repente, pode ser uma saída. Pode ser minha saída. Ó, a Boa. flor de menta, ainda não subi, estou iniciando a loja agora, no entanto, comecei com Bling e ainda estou no processo de lançamento de notas e cadastro de produtos. Previsão Isso, de iniciar porque e-commerce no mês de setembro. isso, tenta focar nesses cadastros ao máximo, tá? Sempre em toda a linha, não deixa de preencher. Quanto mais campo tiver preenchido, todos eles, tá, gente? É, código tributário, verifica com o contador certinho, ele vai saber passar se você for simples, é bem tranquilo. A maioria do pessoal acha que é. Os dados do produto, se ele tem variação, porque, gente, tem uma coisa que pega depois para gestar é variação. Então, nesse momento, assim, o cadastro de produto é primordial quando você está começando no ERP, seja ele qual for. Então, com riqueza de detalhes, as medidas, a foto bem estruturada já ali no nível que ela tem que subir, né? O nível de qualidade certinho, com todas as configurações que ela tem que ter, a descrição, e isso, claro, facilita depois para que você trabalhe ao mesmo tempo, né? Já falando de automação aí, mas ao mesmo tempo em outros marketplaces que você consiga subir de forma automatizada esses anúncios para ter ali um maior fluxo de trabalho, né? Um fluxo mais fluido aí, ficar subindo anúncio na mão, não tem condição, gente. Não Mas dá muito mais hoje em legal dia. que a Flor de Menta falou que vai começar o e-commerce já com o Olha lá. RP. Isso é um outro nível de consciência de empresário. Assim, eu fico muito feliz de ver Exatamente. isso acontecendo, porque é o que menos tem no mercado é a empresa começar bem redondinha. E você vai ver a diferença, né? Você vai se conectar e conversar com outros empresários. Muitos sofrem hoje de implantação de RP, por quê? Porque tá na loucura, tá vendendo aí na casa de 1 milhão, né? Ou muito volume por mês e meu, eu tenho que mudar meu SKU. E aí eu tenho uma lista de produtos. E aí agora o que eu faço? Será que eu mudo? Será que eu não mudo? O que que eu faço, né? Então dá uma trabalheira. Muito bom que você está começando agora, vai fazer muita diferença no crescimento. Eu sou bem detalhista nesse início, porque acho que ajustar depois será bem mais difícil. Essa é a mentalidade. É isso aí.
É bem esse aspecto aí, é ajustar agora, começar já com o pé direito e depois é só ganho, tá? Depois é só ganho, você vai ver que já vai estar tudo cadastrado, aí você imagina começar com seu e-commerce ou um marketplace, depois eu quero começar outro, já está tudo ali a estrutura, então isso vai fazer você andar muito mais rápido do que as outras pessoas que não têm e ficam cadastrando. Gente, a maior perda de tempo do mundo. Quanto tempo? Antigamente, aí, anos atrás, a gente perdia cadastrando na mão, várias contas ao mesmo tempo ali, aquela loucura dia e noite. Não, hoje não precisa mais. Eles funcionam muito legal. Todas as plataformas aí, ajuste, né? Tem um suporte bacana que dá para a gente trabalhar legal e ter esse trabalho já feito para todas as plataformas e eu ter mesmo a gestão ali na minha mão, a hora que eu bem desejo aplicar ela. Boa. Eu tinha, quando eu comecei a empreender, eu tinha uma barreira muito grande com RP. Falo que hoje eu levo a palavra do RP onde eu vou, né? Tanto é que todos os meus conteúdos acabam sempre caindo no RP porque ele é a base de uma boa gestão de e-commerce, de É que ele negócio. vira, ele vira uma bandeira, né? Depois que a Vira. gente descobre como ele é, você sabe ali as funcionalidades e começa a se encaixar tudo certinho, aí não tem como. E aí a sensação que eu tenho é, eu demorei tanto e eu preciso ajudar as pessoas a não demorarem o tanto tempo que eu levei para fazer a implantação de um RP, né? Porque eu enxergava ele como custo. Falava, caramba, né? Na época, a mensalidade, eu comecei usando o Bling, né? Depois que a gente migrou para o List. A mensalidade estava na época na casa acho que de uns R$ 100, eu não sei hoje bem como é que tá. E eu falava, nossa, mas R$ 100, meu, eu tenho que vender. E eu comecei vendendo cápsula de café. Eu tenho que vender cápsula, hein, pra sobrar R$ 100 no mês. Caraca, porque cápsula é ticket baixo, né? Na época era mais barato do que é hoje. Aí você fala, caramba, será? Prefiro deixar esses R$ 100 para fazer outros investimentos, para compor ali, né? Enfim. Só que depois que eu entendi que o RP ia me trazer tanta velocidade e assertividade na informação, porque não é só velocidade operacional, a Elo trouxe aqui pra gente assertividade nos dados, relatórios. Então eu ganho tanta informação que eu consigo tomar melhores decisões para o meu negócio. Então, se eu tenho acesso aos dados, à informação, eu consigo acertar a mão na direção desse meu negócio. Se eu não tenho dados, eu estou tomando decisão no escuro. Então, os R$ 110 ali, ó, a Flor de Menta falando pra gente, não é nada. E agora o que eu falo é o seguinte, pro empresário que vira pra mim e fala, eu não tenho R$ 110, então você não tem um negócio. Tem Precisa alguma coisa fazer acontecer, precisa sobrar R$ 110. Precisa. Porque é como se fosse o combo, sabe? Eu vou abrir um negócio. Para eu abrir um negócio, eu vou ter que pagar lá um contador para abrir a empresa para mim, que vai ter gastos lá na junta comercial para abertura da empresa. Um outro custo que eu vou ter com o negócio é o RP. Deveria ser um combo. E aí a nossa missão aqui, né, Lô, acho que você compartilha do sentimento, é levar isso para a galera. Você vai ter um negócio, negócio mais RP, porque parte do teu negócio precisa ter um sistema de gestão. eu sei que é difícil pensar para quem está começando e a gente tem muito, chega muita gente para conversar com a gente. Alguns acabam vindo, outros vão pensar porque não é o momento, e cada um tem ali seu momento. Mas é pensar em mercado mesmo, gente. Existe possibilidade aqui dentro de venda? É muito vasto, né? A gente pode trabalhar com muitos produtos, né? Seja ele físico, depois também tem a parte de infoproduto que não é a nossa parte, mas seja eles ali como afiliado também, para você que quer começar, né? Ter uma renda para depois talvez fazer essa situação, essa mudança. Mas é pensar mesmo em mercado, né? Aonde que eu quero chegar? Eu acho que a maioria das pessoas a dúvida é essa, né? Eu quero começar, quero ver todo mundo ali fazendo, mas como fazer? Fazer do jeito certo. Então, assim, um RP legal, né? Começa lá pelo contador, toma lá todas as informações com ele. Depois você escolhe aí, faz a escolha aí do seu produto, procura por, nesse momento eu não consigo investir, né? É o que a gente mais escuta. Eu nesse momento não consigo investir. Procura ali por um fornecedor regional, alguém que esteja ali próximo de você, que você consegue ter esse produto, comprar esse produto de uma forma mais rápida, que você não tenha que
uma certa logística não demore tanto tempo para chegar, porque nesse momento a gente sabe que a postagem ela conta muito, né, para a empresa, então procura ver se você consegue ali alguém nesse sentido. Depois, a parte de crédito, né, eu tenho um exemplo aqui que a gente fez um resultado de quase 65 mil em 2 meses, onde a gente não tinha nem fluxo de caixa. Mas a gente olhar hoje para o Vinícius, a gente não tinha fluxo de caixa, não tinha crédito no mercado. E ele falava assim para mim, mas como que nós vamos conseguir? Nós começamos desde o início estruturando RP, subindo o anúncio lá devagarzinho, olhando o que dava para fazer, indo conversar com o fornecedor, né, negociar com ele ali um crédito, então eu compro um pouco e depois eu vou fazendo o depósito de acordo. E assim também para o fornecedor, o que, que acontece? Ele também não sabe a nossa vida. Então, para ele ali dispor do crédito, às vezes a gente não entende, fica irritado, fala, mas ele também quer vender. Não, gente, não é assim, ele também não sabe a nossa operação. Né? Ele também tem os funcionários, tem empresa para pagar, então tudo é uma grande engrenagem, a gente depende um do outro. Mas é começar devagar. É a longo prazo, sim. A gente queria, né, Fer, falar, olha, vai ser rápido, vai ser muito rápido, vai acontecer tudo rápido, mas é a longo prazo. Tem gente que com uma atração um pouco mais forte ali, consegue já chegar no nível com 2, 3 meses, e tem gente que demora 6, né? A gente viu casos aqui que demora 8, e depois escalonou e foi embora, voou. Mas tem muitos casos. Mas para começar, começa ali com uma orientação do contador mesmo, abre a empresa, já formaliza, não fica com esse negócio de CPF, tá? Esse negócio de CPF, gente, é lenda. Para com esse negócio de CPF, abre o CNPJ certinho, vai viver já uma vida, né, normal, começa ali devagar, não precisa começar com o simples, mas começa com o MEI, já ali pagando o seu imposto certinho, depois vai evoluindo, se enquadrando, né, e tendo essa visão de mercado aí que realmente precisa ter. Se nesse momento você não consegue fazer um investimento grande, não tem problema. Né? Começa com o que você pode ali, mas começa do jeito certo. E o fato de não quebrar tem muito a ver com o começo. A gente acha que é o fim, né? Mas é o começo. Tudo vai determinar como a operação começou. Então, como eu comecei? Né? Eu comecei, eu tinha um fluxo de caixa, eu tinha X, eu não tinha. Eu fiz uma aplicação e eu consegui fazer tanto de compra, comprei com consciência, né? Então, a compra é muito importante. Adquirir produtos com consciência, faço só a reposição. Ah, Elô, começou a vender. Vendia 3 por dia, agora está vendendo 10. Boa. Então aí eu já começo a ver como é que vai ser esse termômetro e já vou provisionando. Tá vendo? Falei tanto de provisão, que a provisão é isso, gente. Eu começo vendendo 2, 3, depois eu vou para 10, depois eu passo para 20, e aí eu já vou analisando o que eu consigo fazer dentro do mercado. E aí aumentando depois mix, né, de produtos, isso que vai fazer também o negócio escalonar. Boa. Até a Flor de Menta aí tem um desafio na mão, hein? Tem, tem. Eu Principalmente para conheço venda bem em esse nicho. marketplace. Você consegue ler o que ela está Sim, falando? desculpa. Me preocupo com a mercadoria. No meu caso, tenho até fornecedores. O problema é que as minhas de maquiagem são lançadas e ficam no máximo 2 meses. E as marcas já trocam. Então, o ciclo de produto dela é muito curto, né? De 2 em 2 meses, o anúncio. Eu conheço bem esse nicho, tá? Então, o que que eu fazia? Ó, vou dar uma dica aí. É uma dica que você De não vai ouro. ter. É dica de ouro nesse momento, hein? O que que eu fazia? Eu procurava trabalhar com uns produtos em quantidade um pouco baixinha de estoque, né? E aí eu ia repondo com lançamentos. Eu tenho essa situação na Semijoia, e também a gente, é muita novela. A novela das 9 saiu, a Paula Oliveira tá com um brinco lá, pronto. É o boom, mas ele é o período da novela. Então ele vai ser ali 7 meses, 8 meses, eu sei que ele vai vender. Então eu faço uma provisão de vendas para esse produto. Existem produtos dentro da maquiagem que eles pegam muito forte.
Então, talvez um batom, que é uma coisa mais assim, por exemplo, época do gloss. Nós estamos muito nessa época que o mate ele está um pouquinho esquecido, né? Por causa do inverno, resseca os lábios, então a gente prefere mais o gloss. Então é o momento do quê? É o momento do gloss. Então eu não vou investir nesse momento em batons mate. Uma coisa que me ajudava muito a vender e a não perder estoque era isso. Eu tinha produtos de várias marcas, muitas. Eu cheguei a trabalhar com mais de 15 marcas. E aí, um belo de um dia, eu encanei e falei: agora eu vou ficar só com três. E foi o meu melhor momento, tá? Foi o meu melhor momento, o momento em que eu escolhi as três que eu queria trabalhar. Eram três grandes do mercado aí. E a maquiagem boa, tudo, não tinha problema. E aí eu fui pensar: então, o que, que você faz nessa jogada, a flor de menta? A gente pode fazer o seguinte: uma marca você escolhe, você analisa quais delas são aí a gente tem um problema de clima aqui, e a base é complexa para nós, né, que é muito calor, né, eu principalmente estou no interior, é muito calor, mas você faz essa base. Então, assim, batom mate, eu trabalho uma linha. Base, eu trabalho outra linha. Pó compacto, eu trabalho outra linha. Pincel de maquiagem, dá uma dica, vende muito, tá? É muito. É surreal o pincel de maquiagem. Eu nunca vi como vende pincel de maquiagem, kit de maquiagem com pincel. Então, assim, procura a fazer essa distinção das linhas, em quais você vende mais, claro, e analisar de não ter produtos iguais. Por exemplo, eu tenho três marcas, das três marcas eu tenho um batom mate. Não. Faz essa análise qual delas que está no momento melhor, né? A gente hoje, graças a Deus, tem as blogueiras aí que testam muito. Então a gente meio que já sabe o que está funcionando, mas é procurar ter nesse sentido aí, fazer uma mescla de marca, não muitas marcas, para que você consiga trabalhar e atender o público aí na maior variação que você conhece. Em média, aí eu fazia também uma média de três tickets, tá? Eu tinha um baixo, um médio e um pouquinho mais alto para atender todo mundo. E dava super certo, não ficava maquiagem, não vencia. E foi assim que eu trabalhei durante 2 anos com maquiagem, tá? Uma estratégia que eu pensei aqui, eu não sou do segmento de maquiagem, mas eu falei no começo da live que eu sou a solucionadora de problemas, né? Se me dá um problema na Boa. mão, eu fico feliz da vida. O que eu mais gosto é de ter problema para resolver. Nesse caso, ela falou ali que ela tem esses produtos que eles são quase que sazonais, né? Ou são de lançamento. Então, a cada 2 meses, esse fornecedor traz um produto, vende e depois de 2 meses não vai ter mais para repor. E aí esse é um problema muito grande porque o nosso trabalho em marketplace é posicionar, ranquear anúncios. Se eu fiz um trabalho para ranquear esse anúncio, depois eu fico sem estoque e ele morreu. O que eu pensaria? E aí, talvez, Elô, você pode até contribuir se essa estratégia cabe para maquiagem. Criar um título de anúncio, então, sei lá, fez o lançamento de Eu um já fiz batom, isso também. Eu batom vou te dar um mate exemplo. Batom mate inverno XPTO da novela Nananã. Eu vou colocar no meu título que é um batom mate padrão. Onde que eu vou colocar aquele XPTO da novela? Na descrição e ficha técnica, porque são campos, apesar de que o Mercado Livre hoje tá deixando alterar, a Shopee deixa alterar título, né? Normalmente ele trava, não sei se todas as categorias ele tá travando hoje. E Tá, aí tá no meio meu título, complicadinho. oi? Tá meio complicadinho. Tá, Ele né? fala A assim, minha deixa, mas categoria tem anúncio que libera a alteração do título, tem outras que não. Então, via de regra, o título eu não mexo. Eu criaria um título padrão. Batom mate, rosa. Nem colocaria cor, talvez. Batom mate. E outras características. Na ficha técnica, eu coloco, então, a sazonalidade dele ali, o lançamento. Acabou daqui 2 meses, eu vou repor um outro batom mate. Então, eu aproveito a estrutura desse meu anúncio, que já está ranqueado, já está posicionado, para vender um outro produto que ele é o mesmo, só que de outra característica. Então, ele continua sendo batom mate, só que agora a gente vai vender de um outro lançamento, de uma outra linha. Então, essa estratégia, Flor de Menta, até se quiser falar seu nome, que acho que fica mais fácil da gente se comunicar, pode ser interessante para você aproveitar o Mercado Livre, o Shopee, a Amazon, Magalu, qualquer marketplace,
e trabalhar esses seus picos, né? E não perder o anúncio que você ranqueou. Não tem que ficar fazendo esforço o tempo inteiro. Então pode ser Eu uma saída, quem falei, sabe, né, Lu? eu falei disso hoje com o meu sócio. Eu tinha um produto que eu trabalhava também, que era incenso, e eu tinha um fornecedor muito complicado, em que ele fornecia para metade do Mercado Livre. Até aí, tudo bem, entendeu? Eu conseguia comprar, dava tudo certo. Mas, menina, foi chegando uma situação que foi me apertando. Eu já não conseguia mais comprar ali, faltava. Só que o meu anúncio era genérico, tanto no Mercado Livre quanto na Shopee. Ele não tinha o nome da marca e depois eu fui só troquei as fotos É e as isso. essências e fui feliz, continuou vendendo, mesma coisa, né? Continua lá até hoje vendendo. Então é isso mesmo, é trabalhar essa parte de lançamento, é trabalhar com um anúncio genérico, onde você não faça tanta exposição aí da marca. Eu vou te falar, eu gosto mais. Eu A gosto Cláudia. mais. A Cláudia mandou o Fala. nome dela ali, então é isso, mas tem que tomar muito cuidado. Então, qualquer movimentação que você faz de alteração, principalmente que você tem curtos períodos de lançamento, Exatamente. tomar cuidado para deixar o anúncio correto depois dessa mudança, para não acontecer de um cliente comprar achando que uma coisa receber outra e afetar a tua reputação. Então, é uma estratégia muito boa, mas tem que fazer com cautela para não perder a mão Isso. e errar ali em qualquer configuração que você faz do anúncio. Isso. Lembrando, pessoal, que isso não é sempre. É É, casos específicos, isso. não é todo dia para a gente fazer isso. Já o Mercado Livre vai Boa. ligar para você e para mim aqui para falar, gente, o que vocês estão ensinando? Tá errado. Não é assim. Então, assim, é só casos específicos que a gente consegue aí. É uma ótima estratégia, que eu lembro bem, e vale a pena sim. Boa. Pessoal que entrou agora não pegou a estratégia, mas a live vai ficar gravada por 24 horas, depois ela sai do ar. Então, se você quiser ver a estratégia que a gente comentou agora, depois vai ficar no nosso feed ali em Collab para vocês assistirem. Vou fazer um passadão aqui de o que a gente falou e aí a gente Boa. já vai para os nossos finalmente aí, para liberar o pessoal também para jantar, enfim, descansar desse dia corrido. Então a gente falou aqui muito de que faturamento não é necessariamente o que manda e o faturamento pode sim quebrar tua empresa se você não tiver com lucro. Então olhar para sua precificação é muito importante e acompanhar todos os indicadores financeiros. A Elo trouxe muito para a gente acompanhar esses dados com relatórios, porque vai fazer muita diferença na gestão da sua operação. Cada vez mais uma gestão controlada, fiel aos seus dados para você tomar decisões mais assertivas e construir uma empresa com sentido e lucro. A gente falou também do RP, da importância, e só aqui, ó, de novo, se a gente fosse voltar nesse assunto do RP, a gestão desse anúncio, dessa bagunça toda que a gente criou aqui na estratégia, o RP ia ajudar muito a gente nessa dinâmica do controle de estoque, das movimentações desses anúncios. Então, muito importante ter o RP desde o início. Ele precisa caber no orçamento seu como empresa. Então, vou abrir um negócio, eu preciso entender que eu vou ter um custo de um sistema de gestão. Se eu não tenho hoje ainda porque não cabe, eu preciso dar um jeito de fazer caber. Então, eu preciso pensar em estratégias de venda com mais lucro para me sobrar dinheiro para eu ter um sistema de gestão que a gente entende aqui que é a base para ter uma boa empresa. Pensar cada vez mais em empresas enxutas, porque a nossa margem está cada vez mais apertada, né? O mercado cada vez mais competitivo, então a gente precisa ser empresas eficientes, operacionalmente, com acesso à informação, com sistemas bem redondinhos, para a gente poder ter empresas que não quebrem, que sejam lucrativas de longo prazo. Certo, Lô? Mais alguma coisa que eu faltei aqui do resumão antes de puxar a última pergunta? Não, acho que a gente fez bem aí o trajeto desde o início, né? Para quem está começando e para quem já tem e precisa ir escalonar negócio, aí já é foco mesmo mais em relatório, redução de custo. Só que custo, lembrando que a gente só consegue reduzir através de análise. Tá? A gente não Isso. é só diminuir preço, a conta não é essa, E não definitivamente é não é só, essa. importante você trouxe isso, sair demitindo. Porque, ah, beleza, a Fê falou que pode ser que eu esteja com um time maior. Então, amanhã vou pegar e demitir alguém. Não, não dá Não. pra gente reduzir custo ineficiente. Eu preciso reduzir custo que vai me tornar mais produtivo. Então, por exemplo, se você tem, vou usar o exemplo aqui, não sei nem se ele tá na live aqui ainda, mas tenho dois RPs.
Beleza, eu tenho um desafio específico ali. Mas será que se eu sentar, bater cabeça um pouquinho, será que eu não consigo encontrar uma forma de ser mais eficiente e reduzir custo? Ao invés de eu ter dois acessos de login que eu tenho que ficar fazendo no meu dia, eu tenho um só. Então eu reduzo o custo, ganho eficiência. Então pensar em redução de custos com eficiência não é para perder sua produtividade. Assim como tributário que a gente comentou aqui na live também. Para eu fazer uma movimentação tributária que pode me reduzir custo, precisa ser planejada, porque ela pode me dar uma redução de custo lá na frente, mas pode me dar um baque de um custo na lata num momento que eu faço que não era para fazer. Então, muito bom que você levantou essa bola aí para a gente amarrar todos os pontos que a gente falou aqui. Elô, então eu vou puxar aqui a última pergunta pra gente, o Boa, pessoal que tá aí com a boa. gente na live ainda. É... Falamos um monte de coisa. Vários pontos. Muita. Meu Deus do céu, pra onde eu vou? Passou até Tem pro lucro assunto real. aqui, tem até assunto aqui com umas 10 lives, viu? Tem. E aí depois a gente pode até abrir uma caixinha de perguntas nos stories pra ver o que ficou pendente, talvez que a gente pudesse se Sim. aprofundar mais, porque a gente foi pincelando alguns pontos, fiz um resumão agora, mas por onde eu começo? Disso tudo. Sair da live que eu preciso ir buscar para garantir que eu vou ter, pelo minimamente, uma empresa que está no caminho de ser uma empresa lucrativa, com menos risco de quebra, enfim, problemas financeiros, dívidas e tudo mais. Por onde eu começo? Olha, eu começaria ali pela análise de produto, análise de mercado, né? Fazer essa análise mesmo, quando eu falo em análise de mercado, é procurar indicadores, né? Procurar por produtos que você consiga aí, procura por esse fornecedor regional. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse trabalho inicial. Depois, gente, tudo é possível. É possível a gente trocar de produto mais para frente, né? Esse início é muito complicado. Então, assim, eu faria essa análise de mercado aí. Como que eu faço isso? Analisa seu fornecedor, se você tem alguém. Vou dar um exemplo aqui, a grosso modo, tá? Exemplo de cosmético. Aí, então, dentro da minha região, quais fornecedores eu tenho? Ah, de repente eu tenho um próximo aqui da minha cidade que ele trabalha com kits. Ah, quanto sai esse kit? Quanto tempo demora essa logística? Posso retirar com ele? Ou até mesmo viabilizar esse envio, tá? Então, ele enviar da onde ele está, né? Para você talvez não ter esse custo. Então, tudo é negociável, mas eu analisaria ali mercado. Eu sei que a gente se engana muito com os números que estão dentro das plataformas de venda, né? Milhões de vendas de um produto, e às vezes faz super tempo que o produto está lá, mas é olhar por esse lado aí friamente, analisa o produto, aí decidi, Elo, escolhi, já tem fornecedor. Procura o contador para que ele possa aí te direcionar profissionalmente, né? Formalizar o seu negócio, e aí depois vem a parte do RP, que é necessário também, e aí com isso a gestão, que você já vai começar com o alicerce ali prontinho para voar mais para frente. Boa. A Fê entrou aí, minha aluna, mentorada aqui. Muito feliz de ver Beijo. vocês aqui. A Flor de Mentador hoje aqui é a próxima. Inclusive, manda pra gente qual assunto aí, talvez você que tá aí nesse começo, que você gostaria de ter, a gente pode marcar e com certeza trazer esse conteúdo mais assertivo para vocês. E Elô, muito bom mesmo, e principalmente essa análise de mercado que você fala é um ponto muito essencial sobre a gente garantir que a nossa empresa não vai quebrar. Porque se eu faço uma escolha errada de produto, precifico errado esse produto, eu posso vender muito ele e tomar um prejuízo, ou não só vender e tomar prejuízo se eu faço lá uma precificação. A hora que eu coloco meu anúncio, ele não vende. Exemplo assim, besta, mas fica fácil de visualizar. Tá um calor danado, tá verão, e aí eu vou lá e compro aquecedor. Vai ficar produto parado no estoque. Se eu tenho produto parado no estoque, é prejuízo, é dinheiro parado. Eu preciso fazer esse dinheiro circular para o negócio crescer e evoluir. Então eu preciso tomar cuidado, fazer uma boa análise de produto de mercado para conseguir colocar produtos que fazem sentido para aquela época do ano. Nesse exemplo nosso, verão e inverno, né? Então, e até as Isso. quantidades. Então, quanto é que eu vou comprar de produto? Porque você pode comprar o aquecedor no inverno e comprar um montão, só que não vender. Então eu preciso acompanhar. E aí, claro que, gente, né, a gente não dá para ter 100% de certeza, a gente tem que acompanhar os nossos mercados, mas até a experiência minha. Primeira vez que eu fui comprar aquecedor, primeiro inverno, enfim,
achei que ia fazer um frio. Não fez frio. Ano passado, né? Porque teve um. O El Ninho, É, ano não passado fez teve. Nem fez frio. frio. Cara, não fez frio. Comprei aquecedor, eu tenho aquecedor do ano passado até hoje no meu estoque. E aí, o que que a gente tem que fazer? Tem que vender outros produtos para repor, né? Compensar. Para compensar, essa é a palavra. Compensar o erro que a gente fez. Então, É, óbvio, tem horas que a gente vai. E aí é muito louco, né? Porque a gente não basta ser só empresário e entender de negócio, né? A gente tem que entender um pouco de mundo, né? De expandir um pouco o nosso conhecimento para perceber que tem algumas coisas externas que afetam o nosso negócio e é, precisa acompanhar. eu falo que a sazonalidade ela é muito boa, né? Em alguns momentos a gente só tem que saber ali dosar ela e quanto a gente vai fazer. E, gente, hoje não tem mais essa situação. Existe magazine, a gente vende de tudo, tem loja que vende de tudo, tem gente que é nichado, cada um encontra ali o seu formato, o seu caminho. Mas é saber dosar mesmo, porque de repente a gente faz um investimento que a gente poderia estar investindo em outro produto e sazonalidade ela passa. Então, pode ser que vai vender muito, ou pode ser que vai ficar ali no estoque. E se ficar um ou dois, beleza, mas se ficar 100, 200, aí é complexo. É, é isso. Então tem que comprar com cautela e muita análise, Isso, porque isso pode afetar e quebrar negócios. é isso aí. Elô, falamos tudo. Falamos. Muito bom, fiquei Existe feliz com a sim. troca aí do pessoal, Boa. várias pessoas conversando com a gente. Eu adoro porque live é isso, né? É a possibilidade da gente conversar. Se É não isso fosse, aí. eu faço um post estático, um Reels lá no feed e boa. Mas a live ela é dinâmica, né? Então atende todo mundo. É muito É bom, eu isso. gosto. E a live ela é feita de todo mundo que tá aqui. Então, fico muito feliz com a participação. Elô, também adorei o papo com você. Podemos Eu marcar mais também. com certeza. Boa. Para fechar aqui, então, a live fica fixa no nosso perfil por 24 horas, depois ela sai. Então, se você perdeu, gostou um pouquinho desse final, quiser assistir, saindo daqui eu já deixo lá. E fique muito à vontade de trocar com a gente, né? Eu adoro conversar com vocês no direct. Então, manda ideias, sugestões, desafios, a gente vai trocando. E como eu puder ajudar, contem comigo. E, Elô, se quiser dar um beijo, finalmente aí, teu momento. Obrigadão pela parceria aí. Vamos ver se a gente consegue ter mais vezes aí, porque eu acho que ajuda muito o pessoal e traz esse âmbito aí de que, gente, é possível sim profissionalizar sim e fazer certinho que o seu negócio só tem a ganhar. Quando você se profissionaliza, quando você automatiza, você ganha tempo e reduz custo. Então, é trabalhar nesse sentido para crescer e voar. Obrigadão. Boa. Vou fazer um print aqui do pessoal que tá aqui Bora. também pra gente postar lá. Não sorriam aí do lado de cá, só pra gente poder ter. Boa. Gente, boa noite, então. Obrigada pela participação de vocês todos. A gente se vê na próxima. Beijo, Elô. Valeu. Tchau, tchau.